Vamos falar um pouquinho sobre as blitz que serão intensificadas neste período de férias e verão. Meu convidado é o Gederson Lobato, ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran, tem lei seca, uma atenção voltada para as motocicletas e também a gente vai falar, a pedido de vocês, sobre bikes elétricas aqui no estado. Gederson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Obrigado, bom dia a todos que nos ouvem. Essa nossa entrevista vocês assistem também, gente, no YouTube de A Gazeta ES. Estamos em áudio e vídeo e, é claro, por todas as nossas plataformas de transmissão. Tem o Dial 92.5, tem o aplicativo da Rádio CBN Vitória, tem o site da Rádio CBN Vitória e depois, se você quiser fazer download e ouvir onde quiser, tem também a plataforma do podcast. Gederson, período de mais pessoas circulando... É período de compra de Natal também, tem muito movimento no trânsito, apesar de que agora a gente também retira os carros que vão para a escola todos os dias, né? Exatamente, todo esse movimento de fim de ano, né, o verão aí, as férias escolares, tudo isso vai chamando a nossa atenção e como você já mencionou a questão da bike elétrica, nós discutimos também isso na última reunião do comitê, porque muitos pais aí, provavelmente com a chegada do Natal, tendem a presentear os seus filhos com esse equipamento aí que tem gerado tanta discussão, né, a respeito do seu uso e chamado a nossa atenção também. Vocês decidiram intensificar a fiscalização. Isso inclui lei seca, bafômetro, consumo de bebida alcoólica? Isso, Fernanda. Todas as instituições ali que compõem o Comitê de Preservação na Vida do Trânsito têm a sua rotina já, né? A sua agenda de fiscalização, já trazem um planejamento especial ali para o verão, para as festas de final de ano, mas o Detran dentro do comitê visa reunir essas forças, né? Por isso até a gente denomina as operações Força pela Vida. Quando você junta esses esforços, que a gente chama de esforço concentrado, né? Você acaba trazendo um impacto muito maior, uma presença maior, né? E nós já iniciamos, né, esse calendário de operações do mês de dezembro para que a gente visa aí tentar chegar ao final do ano, pelo menos, com um número menor do que o do ano anterior. Hoje, esse número já está maior de mortes no trânsito. Se nós olharmos o mesmo período do ano passado, nós tivemos 7 mortes a mais no trânsito no Espírito Santo até a data de ontem. Então, a gente com esse esforço, com essa presença, com a repercussão da mídia, da comunicação, a gente pretende trazer mais reflexão, fiscalização, mudança de comportamento para tentar vencer esses números. Nós já passamos também por períodos, né, de que a gente tinha mais mortes no trânsito que de homicídios, está lembrado, Gederson? A gente continua com essas estatísticas? Sim, desde o ano passado, né, e a gente atribui isso também de maneira positiva aos resultados que o Estado vem acumulando na redução da violência urbana com o Programa Estado Presente, liderado pelo governador Renato Casagrande, e com isso, naturalmente, os homicídios vão descendo e acaba colocando mais luz nas mortes no trânsito. Então, desde o ano passado, nós tivemos e se mantém essa inversão nas curvas aí, né? Com mais morte no trânsito do que morte por homicídio. Entendido. Como que serão essas abordagens de agora em diante? Nós teremos um foco maior aí no combate à bebida e direção e também nos motociclistas que cometem irregularidades, né? É bom dizer que a fiscalização não é adversária, inimiga dos motociclistas, são importantíssimos para a economia, mas mais de 50% das mortes acontecem envolvendo esse público, motociclistas, e muitas das vezes associadas a infrações de trânsito, né? Dirigir embriagado, excesso de velocidade, muitos condutores sem habilitação são flagrados em todas essas operações. Na sexta mesmo nós já tivemos uma operação na Serra, né, integrada, que é o município com mais mortes no trânsito no estado, e o cenário é esse, né? Moto adulterada, motociclista voltando pela contramão de direção para fugir da blitz, motociclista sem habilitação, e por isso a importância dessa presença da fiscalização na rua. Qual a dificuldade, Gederson, hoje de se punir esses motociclistas? A verdade é de alcançá-los? É de alcançá-los. É porque, por mais que haja esse esforço, a fiscalização não consegue estar em todos os locais onde as infrações estão sendo cometidas. Por isso, não é só a fiscalização. O Detran tem investido em educação para o trânsito, né? Trabalhado isso nas escolas. A gente tem um projeto que é o Agente de Trânsito Mirim nas escolas, que trabalha isso ali para séries iniciais mesmo, né? Formando já a próxima geração para que não seja a geração que comete os erros que a atual comete. E outro dia um ouvinte até me perguntou, não dá para fiscalizar pelo vídeo monitoramento? É tanta câmera espalhada? Sim, se vocês não podem estar em todos os lugares de grandes infrações, mas pelo menos enxergar isso de alguma forma?
Sim, a estratégia de fiscalização por vídeo monitoramento, ela está prevista na norma. O cerco inteligente do governo do estado, né, e do Detran, ele já está sinalizado para que seja possível, né, fazer a fiscalização de trânsito, mas a princípio não era esse o objetivo, né, do cerco inteligente. Então, é uma discussão que de fato a gente precisa se aprofundar e desenhar de que forma isso pode ser feito. Uhum. Tem uma participação já aqui, olha, é a ouvinte, Patrícia? É o Mac Escardo. É o ouvinte, né? Ele sugerindo que a intensificação, né, da Blitz, ela ocorra durante todo o ano e não apenas em certos períodos, né? Que a população carece de uma presença maior da Polícia de Trânsito. Sim, e desde que foi criado o programa Força pela Vida em 2019, né, essa estratégia de juntar as forças ali, ela está vigente. Recentemente o governador reformulou esse decreto através da criação do comitê, né, que trouxe ali mais corpo ainda, mas a agenda de fiscalização de trânsito, de educação para o trânsito, ela é permanente. Mas em alguns períodos, né, é preciso que se reforce a mensagem, né, para que não haja uma normalização. Então, eu acho que a gente trabalha o ano todo, é claro, mas é importante que haja esse reforço em alguns períodos específicos. Entendido. E qual hoje é o grande desafio da lei seca, por exemplo? É a recusa do bafômetro? Na verdade é porque as pessoas insistem em beber e dirigir, né? Uhum. Então, a gente nem considera que a recusa seja um desafio, Fernanda, porque a lei permite que o condutor que recuse também seja autuado por estar embriagado, seja conduzido, preso ali, desde que ele apresente sinais. Então, eventualmente a pessoa recusa, mas ela está lá com aquela voz embargada, né? Com andar cambaleante, que são bem característicos ali da embriaguez, e o agente pode fazer o auto como embriaguez, deve, aliás, né, conduzir essa pessoa pelo crime do 306 do CTB. Sim, mas isso acontece na prática? Acontece na prática. Na última operação que nós tivemos no mês de novembro, integrada, a Guarda Municipal de Vila Velha, no ponto que estava atuando, prendeu 2 pessoas. Uma assoprou o bafômetro e deu o resultado que justifica a prisão. Outra recusou, mas apresentava sinais de embriaguez. Um homem e uma mulher foram presos em um mesmo ponto em Vila Velha, nesse cenário. Entendido. Com a chegada do verão, essas blitz serão feitas somente durante a noite ou vocês prometem distribuí-las aí ao longo do dia? Porque tem muito consumo de praia também, né? Sim, faz parte do planejamento também a saída de praia, né? Para que a gente consiga alcançar esse condutor que não sabe curtir a sua praia com responsabilidade, né? E quer encher a cara ali, beber, consumir, qualquer quantidade, aliás, nem apenas encher a cara e depois assumir a condução de veículo. Então, também nas saídas de praia. Existe algum limite seguro, Gederson? Acho que assim, nunca é demais a gente reforçar, né? No Brasil, a legislação é de tolerância zero, tá, Fernanda? Então, a gente tem ali, o limite de fato é zero. Há uma margem de erro do bafômetro, né, de até 0,03 miligramas por litro. E eu quero destacar que esse final de semana, agora, essa madrugada, né, houve um sinistro com múltiplas vítimas em Jerônimo Monteiro, e que o condutor, ele fez o teste do bafômetro e estava com 0,71, no contexto em que a partir de 0,04 a gente tem já a infração de trânsito, a partir de 0,34 a gente tem o crime de trânsito. Ele estava com mais do que o dobro do limite criminal, tá? Isso porque o teste foi feito bem depois do sinistro. Se fosse logo na sequência, certamente o valor seria ainda maior. É o que envolveu as bicicletas? Isso, exatamente. Isso, a gente está até pedindo aqui para a repórter trazer essa informação completa para a gente, né? E esse é um outro tema bastante sensível, né? Não só controlar assim, a imprudência dos motociclistas, mas agora também a juventude de quem usa essa bicicleta elétrica. Isso, cada vez mais jovens, né? Nós temos observado aí adolescentes mesmo conduzindo esses veículos, né? Também compartilhou conosco no comitê a PRF uma matéria que a Gazeta repercutiu de uma bicicleta elétrica, né, de um autopropelido desse, que estava chegando a 80 km por hora, né? A PRF flagrou na última semana. Então, imagina uma criança, né, um adolescente, uma criança, conduzindo um veículo desse, muitas das vezes em calçadas, em vias urbanas, e por isso nós estamos diante de um grande desafio. Pois é, vamos aproveitar aqui para conversar com a repórter Beatriz Calimão. Ela tem detalhes dessa ocorrência lá de Jerônimo Monteiro. Ei, Bia. Oi, Fernanda, bom dia também aos ouvintes. 3 pessoas morreram
aí um acidente em Boa Esperança, zona rural de Jerônimo Monteiro, na madrugada de domingo. Uma das vítimas, identificada como Adriana Gino de Oliveira, de 40 anos, ela pilotava uma moto, e as outras duas, Ana Carolina Fosse de Azevedo, de 23 anos, e Jean Oliveira Machado, de 22, estavam em uma bicicleta elétrica que era conduzida pela jovem. Os dois veículos foram atingidos pelo mesmo carro, um Renault Duster. Segundo a Polícia Militar, a polícia informou que na Duster havia 2 ocupantes, um motorista de 40 anos e uma mulher no banco do carona. De acordo com a corporação, testemunhas contam que o carro colidiu na traseira da moto pilotada por Adriana, que morreu na hora. Em seguida, o mesmo automóvel atingiu a bicicleta elétrica que estavam aí a Ana Carolina e o Jean. Enquanto eles recebiam os primeiros socorros pela equipe do SAMU, um Volkswagen Gol que passava pelo local desviou para o acostamento e atropelou os dois, que morreram aí atropelados no acostamento. O condutor do Gol fugiu do local. O motorista e a passageira do Renault Duster foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento lá de Jerônimo Monteiro. O condutor, no entanto, fugiu da unidade, mas foi localizado em seguida pela polícia. A PM afirmou que ele foi submetido ao teste de bafômetro, que deu resultado aí positivo, apresentando que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado então para a Delegacia Regional de Alegre. E segundo a Polícia Civil, esse motorista ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor, com a qualificadora, o agravante de estar sob aí influência de álcool. Volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Beatriz, pelo seu destaque. Gederson, que história horrível. História horrível e pelo que nós recebemos de informação, o Jean, né, e a Ana estavam sendo atendidos com sinais vitais ali pela equipe do SAMU, quando esse outro veículo, as testemunhas parece que indicam que era um Gol, ele viu a Duster parado na própria faixa de rolamento, né, da rodovia, e desviou dela para o que seria muito próximo de um acostamento, mas é menor que um acostamento ali, aquela faixinha da vala ali, né, lateral, de escoamento da rodovia, e acabou atropelando novamente, vitimando novamente, né, enquanto eles ainda recebiam atendimento. Só deu tempo ali, provavelmente, do atendente do SAMU pular, né, e infelizmente essas duas pessoas aí perderam as suas vidas, dois jovens também, né, que estavam sendo atendidos com sinais vitais, né, perderam também a sua vida. De fato, lamentável, nossa solidariedade, nosso pesar à família aí do Jean e da Ana. Gederson, eu vejo assim, né, assim, a gente tem mais radares, a gente tem mais câmeras, mas a gente também tem mais gente doida no trânsito, tá? Infelizmente, né, as pessoas estão sempre com muita pressa, sabe? Elas dão freio, elas desviam, elas se jogam, elas empurram a gente, né? E esse é o tema, né, trabalhado durante todo esse ano. Desacelere, seu bem maior é a vida. Então, me parece que tudo isso, né, toda essa irresponsabilidade, em alguma medida está associada com a pressa, com a correria das pessoas, né, que infelizmente tem resultado nesses números tão assustadores, Fernanda. O seu Arédio está aqui dizendo que tem muito motociclista fazendo racha na 262 e na Rodovia do Sol, excesso de velocidade sem nenhum tipo de controle, cobrando providências de vocês. E o Elias dizendo, olha, vocês só vão ficar na beira de praia, por que as regiões de periferia também não recebem fiscalização? Hoje, Fernanda, o convênio que o Detran detém com a Polícia Militar, que é uma parceira, né, importantíssima para nós, ele habilita todo policial militar como agente da autoridade de trânsito. Então, mesmo, né, os batalhões, as companhias ali de área, né, é claro que é a Polícia Militar que pode detalhar essa atuação, mas através desse convênio que o Detran detém, todo policial militar hoje é um agente da autoridade de trânsito do Detran. Então, mesmo, né, nessas unidades de área também é possível e de fato há a fiscalização de trânsito. Pois é, que desafio, meu Deus. E, enfim, aborda a motocicleta durante um período aí de fiscalização. E depois, né? Tem que multar essas pessoas para doer no bolso.
Então, por isso a necessidade, e é o que nós temos feito, né, de intensificar a fiscalização, mas não só isso, trabalhar nas outras esferas ali, de sinalização, qualidade de sinalização, infraestrutura e educação para o trânsito, né, trabalhando junto nesses 3 pilares que a gente considera principais para a segurança viária, e é assim que nós temos feito para tentar reverter esse quadro, né, estancar e depois reverter esse quadro de aumento das mortes no trânsito. No YouTube, olha, já tem muita gente aqui conversando, e uma delas é o Barroco. Sobre trânsito, Gerson, né? A minha preocupação também é a presença das bikes elétricas e motos elétricas nas calçadas. Se existe alguma lei que permite isso, hoje as pessoas estão com medo até de ir caminhar no calçadão, com medo de serem atropeladas. Como funciona a regulamentação, né, desses equipamentos? É o Birajara o nome dele, ele está falando aqui. Vamos lá, bom dia, Birajara. Como funciona a regulamentação do uso desses equipamentos, né? Bicicleta e bicicleta elétrica, ela trafega em ciclovia, ciclofaixa ou no bordo direito de pistas de até 40 km por hora. Se estiver andando na calçada, local onde transita pedestre, a velocidade máxima é de 6 km por hora. E, por exemplo, para atravessar a faixa de pedestre, o recomendado, o ideal é que desembarque da bicicleta ou da bicicleta elétrica e atravesse a faixa de pedestre como um pedestre, empurrando a bicicleta. Depois multa de novo e segue a sua viagem. E não pode passar de 32 km por hora nesses locais próprios. Em local de pedestre, 6 km por hora para garantir a segurança, mas infelizmente não é o que a gente tem visto, né? E por isso um desafio tão grande, mas temos discutido isso no comitê, trabalhado cada uma das instituições, as suas ações de educação para o trânsito, né? E também de fiscalização para de fato tirar, não tem jeito, tirar de circulação, como você disse, Fernanda, quem insiste, né, nesse tipo de comportamento que já está também tirando vidas no trânsito. Ele está dizendo que ele era fazia boas caminhadas na beira-mar e que não faz mais, com risco de ser atropelado. Então, eu tenho percebido esse movimento, inclusive, com várias pessoas que falam, não me arrisco mais. De calçadão de Camburi, beira-mar, Vila Velha, na Praia da Costa, porque um fluxo imenso, inclusive em sentidos contrários, né? Eles vêm no sentido contrário. Enfim, as pessoas estão bastante preocupadas com isso. Nessas reuniões que vocês fazem, assim, o que mais é possível fazer? Eu sei que o governo está fazendo uma série de pedidos, né? Ao CONTRAN, a própria Denatran. O que é possível fazer para que a gente tenha pelo menos um verão mais tranquilo, férias mais tranquilas? Isso, o governador, inclusive, né, encaminhou um ofício ao ministro, né, Renan, o ministro dos Transportes, que é o presidente do Conselho Nacional de Trânsito, pedindo uma regulamentação, porque, embora a gente perceba isso muito mais próximo de nós, porque está ali, né, na orla da Praia da Costa, aqui na orla das praias de Vitória também, muito próximo de nós, isso tem se tornado um problema, uma questão nacional, e a regulamentação, né, precisa ser também nacional. Há uma preocupação nossa também, nós discutimos isso com o registro, né, não tem registro, então quando acontece uma ocorrência dessa, até para eu localizar quem é o responsável, o dono daquele veículo, há uma dificuldade porque eles não têm registro. Então, essas discussões têm sido trazidas também. Na nossa esfera de atribuição, de fato, há uma limitação, a gente precisa trabalhar educação para o trânsito e até para a fiscalização, a regulamentação não nos traz todos os elementos necessários hoje em dia, Fernanda, porque a principal característica ali é a velocidade. E como é que eu fiscalizo a velocidade? Em regra, com radar de velocidade, né? E eu vou apontar esse radar para ciclovias, para ciclofaixas. Será que é essa a forma correta de fazer, né? Então, a gente tem discutido sobre isso, sobre campanhas educativas, sobre identificar essas pessoas, né? E de fato tentar responsabilizá-las ali na forma da lei, mas a lei ainda não está pronta para isso, de maneira geral. A gente precisa que avance a regulamentação a nível nacional. Por fim aqui, tem o ouvinte que é instrutor de autoescola, né? Ele diz o seguinte, ainda querem mudar a regulamentação, na verdade já começa essa semana, né? O funcionamento das novas regras anunciadas pelo governo federal. Fazer com que esse possível condutor tenha apenas 2 aulas antes de fazer uma prova. A verdade é que nas nossas fiscalizações nós temos identificado muitos condutores inabilitados também, né, Fernanda, que também nem é uma passaram questão por uma que aula, não passaram, a princípio não passaram por aula nenhuma, né, e isso cada vez mais reforça mesmo a necessidade de algo ser feito, né. Eu não consigo entrar no mérito dessas alterações que está sendo, parece que já foi até aprovado, né,
pelo CONTRAN, mas o que a gente sabe é que algo precisa ser feito e que aqui no campo do Detran nós temos trabalhado com a integração, discutindo com as forças federais, estaduais, municipais e trabalhando nos 3 pilares de infraestrutura, né? O Detran sinaliza todos os municípios que o trânsito não é municipalizado, tem um projeto também trazendo recapeamento asfáltico, que nunca foi algo que o Detran fez, mas a gente também está entrando nessa seara para auxiliar alguns municípios e trabalhando fiscalização e educação para o trânsito. Obrigada, viu, Gederson, pela entrevista, hein? Obrigado, sempre bom estar aqui.